Aqui no canal eu já trouxe diversas placas para CPUs Ryzen, continuo trazendo, essa aqui é mais uma delas, mas normalmente são as placas de entrada, as placas intermediárias que têm um preço razoável, uma boa relação de custo-benefícios, mais procurados por vocês, mas de vez em quando eu trago pontos fora da curva, aquelas placas ultra high-ends para pessoas que não ligam para gastar e querem simplesmente o melhor que há na tecnologia hoje, independente do preço. Estou falando aqui de uma placa impressionantemente robusta e também uma das mais caras que você vai encontrar hoje. Você acha ela por R$ 5.300, é um preço de um PC inteiro no Brasil. Nesse vídeo eu vou explorar um pouco essa placa, vou fazer testes para tentar entender o que muda em relação a uma placa mais comum que você acha aí por R$ 1.000, R$ 1.500. Essa aqui é a Gigabyte Aorus X570 Extreme, a melhor placa que a Gigabyte oferece para o Ryzen. Vem comigo até o final. Uma das coisas que mais chama atenção assim que você vê essa placa é o seu tamanho. Essa aqui é uma das poucas placas para esse mercado mainstream que é EATX. É uma placa um pouco maior que o ATX aqui na parte lateral. E isso faz com que ela não seja compatível com todos os gabinetes. Tudo bem que o cara que vai pagar R$ 5.000 numa placa-mãe vai ter um super gabinete também, mas fica aí o aviso, né? Tem gabinetes que só comportam as ATX e não as EATX. Outra coisa legal é que essas placas high-end geralmente trazem todas essas carenagens de metal, de plástico, elas vêm quase toda coberta com esse design diferenciado. Então você vê os slots M2 cobertos, chipset coberto, VRMs, enfim. E tem também essa cover de plástico ABS que cobre aqui a região dos botões, Power Reset, a região dos SATAs, cobrem boa parte dos recursos na lateral. E vem aquela pergunta, mas cadê o conector de 24 pinos? Cadê os readers para fãs? Cadê as coisas aqui? O que a Gigabyte fez? Para manter esse layout todo coberto, ela moveu para a lateral esses conectores. Então isso aqui é interessante também porque facilita na organização no gabinete. Ao invés de você conectar o 24 pinos por cima, fica aparecendo aquele cabo, você simplesmente coloca do lado e já esconde para trás do seu gabinete. E ela fez a mesma coisa com as conexões para fãs, outras conexões diversas aqui na placa, tanto na parte de baixo quanto na parte de cima. Foi uma forma criativa. Por baixo de toda essa carenagem de plástico e metal aqui, tem também os recursos de iluminação que vocês estão vendo aí no vídeo, tudo configurado via software da própria Gigabyte, caso você queira. Inclusive você pode sincronizar outros componentes, water coolers, enfim, através das conexões de 5 volts e de 12 volts que estão aqui espalhadas ao longo da placa. Inclusive, para você ligar as próprias fãs, né, como se espera de uma placa high-end, uma flagship, você tem vários headers espalhados aqui, tanto na parte de baixo, né, enfim, na parte de cima, muitas opções para conectividade de fã. Uma coisa que fica um pouco limitada é que a placa só tem uma única USB 2.0 frontal, pode ser uma limitação dependendo do tipo de sistema que você vai colocar, se você precisa usar mais dessas conexões para controlar coolers e enfim, tá? Bom, na parte de trás da placa existe um backplate que reforça ela ainda mais e serve como um dissipador para o VRM, já que ele tem thermal pads que fica em contato na parte de baixo do VRM. O VRM ele transfere calor não só para cima, mas para baixo do PCB pelas trilhas também. Então eles usam isso aqui para reforçar e para dissipar o calor. Outros diferenciais da placa ficam na parte do sistema Dual BIOS, com chave seletora aqui na parte de baixo, USB 3.2 geração 2 frontal para gabinetes mais modernos que já trazem isso, LED debugger e os botões on-board, aqui o Power Reset, entre outras coisas na placa. Bom, sobre slots PCI Express, essa placa tem 3 slots, assim como a boa parte das X570 permite que você faça o SLI, Crossfire, esse tipo de coisa, embora tenha caído em desuso esse tipo de coisa. Os 3 slots X16 têm aquele reforço metálico adicional para proporcionar um reforço, e a placa não tem slots X1. O mais indicado é sempre o slot de cima. Quando você usa duas placas, eles vão operar em X8, X8, vai dividir a banda. Porém, como eles são slots 4.0, o X8 4.0 tem uma largura de banda equivalente ao X16 3.0. Então você não tem essa perda caso vá fazer SLI com placas modernas. E o último slot ele é controlado a partir do chipset e ele é eletricamente apenas X4. Da mesma forma, a placa tem 3 slots M2, todos cobertos aqui pelos dissipadores.
você precisa desparafusar para colocar o seu SSD. Caso o seu SSD tenha aqueles dissipadores mais altos, você pode ter problemas aqui, talvez você tenha que tirar o dissipador do seu SSD. Então a recomendação é você já colocar um SSD que não tem dissipador para aproveitar o que a placa tem a oferecer no design dela. Os slots são iguais, você tem o suporte até 22.110, PCI Express 4.0, pode pôr também 3.0, se for o caso, né? Você pode escolher qual SSD você coloca por aqui. E tem apenas uma restrição no último slot, caso você use um SSD PCI Express, você perde portas SATA, são as portas número 4 e número 5. Uma restrição em último slot, já que são vários deles aqui na placa. No painel traseiro, a gente viu outros grandes destaques dela. Ela conta com Dual LAN, e uma das LANs é de 10 gigabits para redes de alta performance, com aqueles switches empresariais para uso em NAS de alto desempenho, uma coisa bem interessante. Na parte do Wi-Fi também, o Wi-Fi 6 oferece até 2.400 megabits por segundo, Bluetooth 5.0, Dual Band, duas antenas com suporte magnético para você fixar no seu gabinete. Na parte de botão a gente tem o Clear CMOS e o Q-Flash, são sempre bem-vindos para você resetar BIOS e regravar caso você precise. Eu precisei porque a placa veio com uma BIOS incompatível com o 5900X. Na parte do USB são 12 USBs, tem 4 2.0 para periféricos comuns, como mouse, teclado, acaba não sendo tão importante. Tem várias outras USBs 3.0, são duas 2.0 e 6 do tipo mais rápido, de 10 gigabits, são as 3.1 geração 2, como eles chamam hoje, uma delas do tipo C. Áudio 7.1, provisionado pelo codec ALC 1220VB, o espelho traseiro é pré-fixado na placa. Quando a gente parte para o VRM dela, o dissipador passa de uma parte a outra da placa, porque ele também interliga o chipset ao bloco principal via heat pipe. Os dois blocos são interligados pelo mesmo heat pipe, que fica em contato com um thermal pad large de alta condutividade, equalizando a temperatura entre os dois blocos. Ambos são vazados e permitem uma melhor passagem do ar, ao mesmo tempo que as aletas aumentam a superfície de contato. O bloco é parafusado para garantir a melhor pressão, eles cobrem completamente todos os DRMOS, deixando os PWM e os indutores de fora, o que não é exatamente um problema. Por ser a melhor placa da Gigabyte, a gente tem aqui um VRM estupidamente overkill, que vai ser difícil você conseguir aproveitar o que essa placa tem para oferecer. São 16 fases, tudo bem, tem outras placas que tem uma boa contagem de fases também, mas a Gigabyte utilizou aqui um dos melhores PWMs do mercado, que é o Infineon XDPE 1312G5C. Ele controla todas as fases com um único sinal dedicado, sem o uso de doublers e sem aquele esquema de você duplicar a fase para um sinal, como a ASUS tem feito nas suas placas. Então, cria aqui o melhor dos dois mundos, no fornecimento de corrente, na resposta dos transientes, enfim. Então são 14 fases para V-Core, 2 para SOC. Eles usaram simplesmente um dos melhores Power Stage do mundo também, com 70 amperes cada um deles, que é o TDA 21472, com resistência térmica de apenas 1.5 graus Celsius por watt, tolerância 150 graus, ele conta com inúmeras proteções sobre corrente, sobre temperatura, e mesmo em alta exigência, ali um 5900X overclockado, ele alcança altíssima eficiência na casa dos 95% ou próximo disso. A placa tem dois plugs de 8 pinos com reforço interno, a fim de suportar maiores cargas sem estressar os trilhos. O indutor lida com a carga inicial, seguido por 4 capacitores sólidos na entrada, 12 na saída, além de capacitores de polímero e de cerâmica na parte de baixo da placa atrás do socket. E nas imediações, agora nos testes do VRM, não faz sentido testar aqui Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7, porque é uma placa tão cara que só faz sentido, se o cara for usar, colocar um Ryzen 9 mesmo. Então coloquei aqui o 5900X em estoque, aonde no Blender ele exige cerca de 95 amperes. A gente vê que uma temperatura no sensor 51 graus, nem fez cósmica, na câmera térmica no ponto mais quente 55. Quando eu fiz overclock, para ver se eu conseguia estressar esse VRM, 4.6 GHz ao core, 1.3 volts, 120 amperes de exigência conforme reportado via software, a temperatura subiu apenas bizarros 2 graus. Então mesmo que você coloque um 59, 50X e faça um overclock absurdamente alto, a placa consegue suportar. Então o VRM é extremamente overkill, e esse é um dos motivos que deixa essa placa tão cara quanto a gente viu aí.
Ela conta com 4 slots de memória DDR4 com suporte a Dual Channel, 128 GB, na frequência de 4400, em overclock, padrão 3200 para as placas. Eu testei 5 kits de RAM para vermos como é que anda a compatibilidade. GPU Superlute 3000 MHz CL16, G-Skill Sniper X 3400 CL16, G-Skill Trader Zero Royal 3600 CL16, HyperX Predator 3600 CL17, Team Group Extreme 3600 CL14, um pouco mais apertado, e todos funcionaram perfeitamente apenas ativando o XMP na BIOS. Apesar de ser uma flagship, a interface do FBIOS é basicamente a mesma das outras placas que já estamos acostumados a ver, com a tela inicial resumindo os principais recursos, monitoramentos, enquanto as outras abas, a partir do botão F2, você acessa o menu avançado, tweaker, enfim, onde a gente pode fazer ajustes no Load Line Calibration, Times e Subtimes, opções específicas de Zen 2 e Zen 3, a placa chegou até mim com a BIOS desatualizada, eu precisei fazer a atualização. Caso você queira fazer pela própria UFBIOS com um CPU já compatível, você pode fazer normalmente por aqui. Então pessoal, chegamos ao final de mais um breve vídeo, e na atual situação do mercado, com as coisas extremamente caras, o dólar cada vez mais alto, escassez, pode soar até ofensivo para algumas pessoas. Placas desse tipo, né, que custam mais do que um PC inteiro, para muitas pessoas isso aqui simplesmente não vale a pena, não porque é ruim, mas porque custa R$ 5.300 mais que uma placa de vídeo de alto desempenho hoje em dia. Mas existem pessoas que compram esse tipo de placa, senão o próprio fabricante não iria criar coisas assim. Assim como existe o público que compra Xeon, assim como existe o público que foca no i5, Ryzen 5, tem pessoas que gostam do melhor, independente do preço. E para esse público que as marcas criam placas assim. Tá? Como eu disse para vocês, o preço dela hoje está bem salgado, são R$ 5.300. Talvez valha a pena em um mercado de usados, em uma promoção, no meu caso aqui a placa é usada. Mas no geral, o que eu recomendo para vocês, para quem foca em custo-benefício, olhar para placas mais básicas que atendem bem também, só não tem tantos recursos. As próprias X570 da Gigabyte, ou Urus Elite, ou placas da Asus, TUF, enfim, outras várias marcas que eu trouxe aqui no canal, mesmo as B550, hoje em dia, intermediárias para cima, atendem plenamente um Ryzen 9, tá? Eu já testei diversas B550 aqui no canal e pude comprovar isso. Essa aqui é uma placa para quem fala assim: Lucas, eu tenho muita grana, eu quero montar o melhor do melhor, eu quero estética, recursos, mesmo que eu não vou aproveitar 100% do que a placa tem. Então é uma alternativa, assim como uma Crosshair Formula, uma ASRock Aqua, entre diversas outras placas high-ends desse segmento. Pessoal, espero que tenham gostado, um grande abraço, confira aqui na descrição os patrocinadores do canal, valeu, tchau!